A história da ocupação do maciço do Morro da Cruz, ela está ligada às raízes históricas da própria cidade, principalmente no momento em que ela começa a ter um desenvolvimento maior, uma economia cada vez mais comercial e com um processo também, né, principalmente um processo de modernização da cidade. Quando vem todo um ideário civilizatório e higienista de fazer uma limpeza da cidade. Isso cria um processo de segregação, porque veja, o início do século XX é um período muito recente, logo após a abolição da escravidão. E nesse momento, um ideal higienista de limpar a cidade, de construir nos padrões das cidades, tal como as cidades europeias, como Viena, Paris, várias cidades que se remodelaram totalmente, começam a empurrar a pobreza, os trabalhadores, aqueles libertos que vinham, né, do antigo regime de escravidão, para além do Rio da Bulha, para localizar aqui o Rio da Bulha, é aquela área onde está a Avenida Hercílio Luz, aquela que segue o curso do rio. Dessa área as pessoas foram sendo gradativamente, esses trabalhadores foram gradativamente sendo empurrados em direção aos morros, na volta aqui nessa área que hoje é da Mauro Ramos, da Avenida Mauro Ramos para cima, que circunscrevia o centro da cidade. As pessoas começam a ocupar essa parte e aí a gente tem aqui o surgimento dessas comunidades, do que a gente chama hoje comunidades do maciço do Morro da Cruz. Aí a cidade ela tem uma dinâmica, ela cresce muito, principalmente a partir da segunda metade do século XX, e a gente tem um fenômeno migratório muito intenso. Novos moradores começam a chegar à cidade, né? E aqui é uma área que, por exemplo, quando a gente tem aqui a Eletrosul, quando a gente tem construções, grandes obras, novos moradores começam a correr à cidade, começa a ter, então, uma ocupação mais intensa. Inclusive, assim, o maciço, e a gente pode falar de maciços do Morro da Cruz, que são várias comunidades, né? Nós temos, por exemplo, uma comunidade como a Marielle Franco, né? Que ela surge com moradores, a área da Serrinha, que são muitos migrantes que vêm do interior do estado, principalmente no primeiro momento do interior do estado, do Planalto Serrano, do oeste catarinense, do sul do estado. E posteriormente, agora bem mais recentemente, já no século XXI, nós começamos a ter uma migração com pessoas de vários outros estados, de várias outras regiões, né? Não só aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, mas também, né, da Bahia, do Nordeste, do Pará, da região norte como um todo, né? São novos moradores que passam a vir a frequentar, é tudo um processo muito dinâmico de ocupação, né? Trazendo pessoas, e o que favorece muito a vinda dessas pessoas é essa proximidade geográfica com o centro da cidade, que é onde estão as oportunidades, os melhores serviços, os melhores equipamentos, oportunidades de emprego, elas se concentram nessa região. Então, pela questão do acesso, né, ao trabalho, acaba sendo, né, a área preferencial dessas pessoas, né? Essas pessoas acabam vindo mais para essa região central. Eu acho que o principal é a permanência diante do enfrentamento de um processo cada vez mais intenso de especulação imobiliária, né? Dessas pessoas conseguirem se manter vivendo nessa região e tendo aí uma acessibilidade maior, porque são regiões de uma topografia muito, muito difícil, né? Então ter acesso a serviços de qualidade, ter uma mobilidade urbana, ter um transporte, ter vias de acesso, você também ter equipamentos públicos como escola, postos de saúde, um saneamento adequado, são desafios extremamente importantes, né, nesse processo. E isso requer, obviamente, aí a mobilização desses moradores, né, das pessoas que aqui vivem, para que sejam ouvidas nas suas demandas e consigam ser incorporadas e não venham a sofrer um processo que a gente já verifica de muitas pessoas tendo que sair, de novas gerações, tendo que morar em regiões muito mais distantes aqui dentro da área metropolitana aqui da Grande Florianópolis, né. Então acho que esse é um dos principais desafios, conseguir a permanência dessas pessoas e com uma vida com moradia digna, com um acesso de qualidade, com serviços e infraestrutura de qualidade. E para isso, obviamente, é fundamental que sejam ouvidas, né? E não sujeitas a um processo aí de invisibilização, como historicamente sempre aconteceu, né? A ideia de um ideal higienista parece que predomina até hoje no sentido de se esconder a pobreza e não se perceber toda uma riqueza cultural que tem dessa diversidade de pessoas que vivem nessa área do maciço do Morro da Cruz. E nesse sentido é muito importante aí que, por exemplo, universidades, escolas interajam mais com essas realidades no sentido de recuperar a memória, recuperar as histórias, evidenciar para a cidade, dar visibilidade à riqueza cultural que existe
né, nesses locais. Então projetos como o nosso projeto, que é o Territórios Populares, ele vem nesse sentido, tanto de aprender com essas populações, entender esses modos de vida, compreender as suas formas associativas, suas experiências de vida, seus eventos, suas formas de atuação, como também de levar para a cidade um conhecimento do que é essa realidade, né? Tornando, fortalecendo e empoderando mais essas populações.